grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, mais uma vez hoje estamos aqui para falarmos mais um pouco a respeito da nossa fé, do credo, da nossa profissão de fé, né? Nós estamos avançando no catecismo da Igreja Católica e dentro desta narrativa, dentro desta perspectiva, hoje nós vamos tratar um pouco a respeito da realidade da Igreja, né? Em que nós vamos, a partir do artigo 9, você já pode tomar o seu catecismo, aí já no número 748 é de onde nós vamos começar. E no artigo 9, nós vamos verificar justamente essa realidade. Creio na Santa Igreja Católica. Então, nós já possamos preparar o nosso coração mesmo, pedir para que Deus realmente nos confira a sua graça, a sua inteligência, a capacidade mesmo de podermos assimilar as suas ideias, os seus pensamentos, o seu coração sagrado, para que de forma proveitosa, de forma digna, pela mesma unção do Espírito Santo de Deus, possamos efetivamente estarmos em unidade para compreender os sagrados mistérios que envolvem a sã doutrina da salvação. Por isso, desde já eu convido você a rezar junto comigo, clamando a graça, a unção, a poderosa unção, o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sede da sabedoria. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós podemos hoje dar início, à nossa reflexão, nosso estudo aqui a partir do artigo 9. Se você bem se recorda das aulas passadas, nós pudemos perceber justamente toda esta abordagem que falávamos do Espírito Santo, no artigo 8, inclusive, falávamos dos nomes, dos símbolos, das denominações, a missão conjunta do Espírito Santo. Tudo isso já mencionamos dentro desta Constituição e continuamos a falar na terceira sessão. Se você bem se recorda, o credo, ele acaba se dividindo em 3 sessões. A primeira sessão, que está relacionada com a realidade de Deus Pai, a segunda, que está relacionada com a constituição do Filho, e a terceira, que nós vamos evidenciar, que está ligada diretamente a este terceiro capítulo, podemos dizer, que está ligado ao Espírito Santo e todo o desdobramento que vem a partir da revelação que o Espírito Santo nos concede. E hoje nós vamos tratar justamente a respeito do creio na Santa Igreja Católica, a partir do número 748. Se você puder acompanhar comigo, você vai notar justamente que um documento da Igreja, que vai aqui estar sempre sendo citado, nós estaremos sempre observando, é justamente o documento chamado a Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a Igreja. É um documento do Concílio Vaticano II, que eu recomendo vivamente que você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, que está participando destas aulas, recomendo vivamente que você possa meditar e ler este documento mesmo, um documento belíssimo, com 8 capítulos, que vale muito a pena. É um documento que de fato vai nos tratar mesmo, a respeito da Santa Igreja, falando a respeito do mistério da Igreja. A Igreja, de fato, é um mistério. Nós vamos perceber esta Constituição. E logo no início mesmo do documento da Lumen Gentium, Lumen Gentium significa justamente, se nós pudéssemos traduzir, luz dos povos, se nós evidenciarmos, logo no início do documento, o número 748 aqui do Catecismo, ele já trata da Lumen Gentium no seu primeiro número, no seu número 1, como se fosse o seu primeiro parágrafo. Ele vai dizer assim: sendo Cristo a luz dos povos
Este sacrossanto sínodo, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente anunciar o Evangelho a toda criatura e iluminar todos os homens com a claridade de Cristo, que resplandece na face da Igreja. Veja que maravilha você poder perceber isso. A claridade de Cristo resplandece na face da Igreja. É o mistério da lua, se nós assim pudermos perceber. Cristo é o sol, né? Se nós observarmos. Mas este sol, ele resplandece na face da Igreja, tal como o sol, ele acaba, digamos assim, transparecendo, digamos, desta forma, a lua, refletindo a luz do sol, né? Nós vemos a lua quando nós evidenciamos a noite, por exemplo, mas a lua não tem luz própria, ela reflete a luz de outro astro, né? Então, do mesmo jeito, assim é a Igreja. A Igreja, ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do Cristo que resplandece na face da Igreja, como diz aqui o documento do Concílio Vaticano II, à luz dos povos. Ele mesmo vai dizer logo em seguida: é com estas palavras que começa a constituição dogmática sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Com isso, o concílio mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. Ou seja, este artigo de fé que nós observamos aqui, creio na Santa Igreja Católica, ele depende dos artigos que nós vivenciamos acerca do Cristo, né? A Igreja não tem outra luz senão a luz de Cristo, segundo uma imagem cara aos padres da Igreja. Ela é comparável à lua, cuja luz toda é reflexo do sol. E esse sol é o próprio Cristo, né? O sol da justiça, se assim notarmos. Observe o número 749 e 750, em que você vai observar algumas notas que são atribuídas à Santa Igreja, à Igreja Católica. Você vai observar quando ele diz: o artigo sobre a Igreja depende inteiramente do artigo do Espírito Santo, que o precede. Com efeito, após termos mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o doador de toda a santidade, confessamos agora que foi Ele quem dotou a Igreja de santidade. Isso você vai evidenciando aqui no número 749. Segundo a expressão dos padres, a Igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Olha que bonito você perceber esta condição. A Igreja é o lugar onde floresce o Espírito. Aqui a gente cita justamente a palavra de Santo Hipólito de Roma, né? Santo Hipólito, que é um dos padres da Igreja, lá da Antiguidade, ele falecido no século III, né? Para você ver quão antiquíssima é esta realidade quando ele fala acerca desta Constituição. Santo Hipólito, né? Inclusive até com algumas divergências na época com o Papa Calixto, né, que nós observamos no século III, por volta do ano 217, né, algumas divergências que ao final aconteceu também, só fazendo um parêntese, né, ao final ocorreu até a reconciliação entre Hipólito e o próprio magistério da Igreja, já que houve algumas contendas dentro desse processo. Eu coloco aqui essas realidades para que você possa compreender, meu caro irmão, que a Igreja vai muito mais além do que realidades eclesiais, eclesiológicas, hierárquicas, né? De padres, de bispos, até de papas que entram em contendas uns com os outros. A Igreja vai muito mais além do que esta realidade temporal, esta realidade visível. Devemos dizer que a Igreja é muito mais invisível do que visível. A gente pensa tanto na Igreja enquanto as paredes, enquanto os templos, né? Enquanto as basílicas, enquanto todas essas realidades, mas devemos notar que a Igreja ela é muito mais invisível do que visível. É a Igreja que nos confere os sacramentos, é a Igreja dos mártires, é a Igreja dos papas, a Igreja das virgens, a Igreja das inúmeras virtudes, a Igreja dos santos. Nós vamos percebendo toda esta realidade. A Igreja que é peregrina nesta terra, a Igreja que é padecente na realidade do purgatório, a Igreja que é triunfante na glória celeste. Nós vamos percebendo que existe toda uma realidade muito mais invisível voltada à condição da Igreja do que necessariamente das realidades visíveis, temporais, que nós observamos apenas dentro deste contexto.
histórico em que nós vivemos, né? Então é interessante percebermos estas alocuções. Note bem esta realidade. Vivemos uma realidade de caráter temporal, mas também de caráter espiritual, que transcende o tempo, que perpassa a eternidade, vamos dizer assim, né? E que nós fazemos parte deste corpo, digamos assim, que mais adiante vamos começar a perceber, né? O chamado corpo místico de Cristo, né? Vamos tentar entender um pouco esta realidade. Por isso é que é bem interessante observarmos essa condição que ele fala aqui no número 750. Né? O número 750 ele faz aqui algumas alocuções com relação às expressões que são usadas no credo, né? Que nós rezamos. Por exemplo, quando nós professamos a nossa fé em Deus, né? Você diz, por exemplo, é bem interessante quando o número 750 vai explicar isso, né? Por isso que é importante você estar atento. Quando ele diz assim, no latim, credo in Deum, né? Creio em Deus. Você vai observar esta condição. E existe aí uma preposição, digamos assim, né? Credo in Deum. Agora, quando você observa, se você for atento a observar aqui no número 750, quando ele vai dizer, em se tratando da igreja, da Santa Igreja, ele diz credo ecclesiam, ou seja, não tem mais a preposição. Se você fosse traduzir ao pé da letra, né? Você dizia creio em Deus, mas quando se trata de dizer na Igreja Católica, que nós costumamos professar, mas se você fosse traduzir ao pé da letra, você iria dizer credo, igreja, ou creio, igreja, creio a igreja, mas não creio na igreja. E isto, se nós formos observar, ele tem uma certa diferença. Crer em Deus é diferente da profissão de fé que é realizada quando você diz que crer na igreja. Entende? Porque a igreja já é um objeto direto, proveniente de Deus. Não se crê na igreja da mesma forma como se crê em Deus, enquanto Criador de todas as coisas. É interessante observarmos esta realidade de alocução, que é justamente o que ele diz aqui, embora a tradução que no catecismo tem aqui para o português também tenha ficado um pouco imprecisa. Não dá para você notar isso, mas quando você vai ver no latim, você percebe que existe uma diferença realmente. Né? Por isso que ele diz aqui, no símbolo dos apóstolos fazemos profissão de crer em uma igreja santa e não na igreja, para não confundir Deus com suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que ele pôs em sua igreja. Né? Ficou um pouco imprecisa aqui a tradução, porque ele diz assim, crer em uma igreja santa. Né? Esse em aqui, se formos observar ao pé da letra, ele acaba ficando sem muita necessidade de você observar. Mas aí, por conta do português, que precisa ter um português, digamos, gramaticalmente correto, né? Então eles deixaram na tradução. Mas só para você compreender que existe essa diferença, né? A igreja deve-se crer na igreja tendo em vista a fé que se tem em Deus, né? É a igreja enquanto realidade criada por Deus e dom puro da bondade de Deus sobre nós. Isso é muito importante já irmos evidenciando. E é interessante observarmos quando nós notamos aqui os parágrafos que vão ser evidenciados aqui neste artigo 9. Você tem, por exemplo, o parágrafo 1, que vai tratar da igreja no desígnio de Deus, né? Nós vamos observar aqui que ele vai dividir pelo menos em 3 parágrafos, em 3 números, vamos dizer, né? O primeiro número corresponde às denominações e às imagens da igreja. O segundo, que vai corresponder à origem, fundação e missão da igreja. Terceiro, que vai estar relacionado com o mistério da igreja. Então você vai evidenciar aqui, por exemplo, as denominações e as imagens da igreja que ele coloca aqui no número 751, né? Ele vai dizer a palavra igreja, eclésia, do grego ekalen, chamar para fora, na verdade ele está definindo o que é, de onde provém a origem desta expressão, né, kahal, né, se nós evidenciarmos do hebraico, nós vamos perceber justamente que significa puramente convocação, se nós evidenciarmos, né? Vem justamente da realidade, da etimologia mesmo da palavra ekalen, do grego, né, que significa convocação. Se nós evidenciarmos
A palavra igreja em grego se nós observarmos, eclesia, né? Esse eclesia, eclésia em latim, será chamado justamente de assembleia, né? A Assembleia de Deus, né? Por isso que dentro de uma ramificação protestante você tem aí uma denominação chamada Assembleia de Deus, porque pegaram o termo eclésia, né? Ou eclesia, se formos para o grego, ao pé da letra. E aí criaram essa coisa da Assembleia de Deus, né? Que ele vai considerar também, como diz aqui no Catecismo, a designação de Assembleia do Povo, que geralmente apresenta um caráter religioso. É o termo frequentemente usado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do Povo Eleito de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao denominar-se igreja, a primeira comunidade dos que criam em Cristo se reconhece herdeira desta Assembleia, né? Assembleia é justamente o termo que nós vamos observar até os países que tiveram a sua língua derivada do latim, se a gente for observar, como os espanhóis, né? Como os italianos mesmo, né? O próprio português, você vai observar esta condição, igreja em português, em espanhol, né? Nós vamos evidenciar também em italiano, né? Chiesa em italiano, se evidenciarmos. Mas aqui ele também coloca um pouco das denominações germânicas, que também vão evidenciar o termo igreja, né? Ele aí vai utilizar até um outro termo para designar a palavra igreja nas nações germânicas, como, por exemplo, na Alemanha ou até mesmo na Inglaterra ou nos Estados Unidos, em inglês, por exemplo, né? Church, em alemão, Kirche, né? Como nós observamos aqui no Catecismo, porque eles utilizaram um outro termo para designar a expressão igreja, que aí o Catecismo ele vai colocar o termo grego Kyriake, né? Que é esse termo de onde vão derivar-se justamente as expressões church em inglês, Kirche em alemão, né? Que vão significar um pouco a igreja do Senhor. Se você notar, a expressão Kyriake vem de Kyrios. Kyrios em grego é Senhor, né? Se assim evidenciarmos esta constituição. Só alguns termos etimológicos, né, que ele vai colocando aqui para que você possa ir se inteirando do que vem a ser esta condição da palavra igreja. Em outros termos, basta resumir e dizer que a igreja significa assembleia, né? Esta união, vamos dizer, de pessoas, especialmente com o mesmo propósito, né? Que creem em uma mesma constituição. E isso é muito importante evidenciarmos, né? Você notar aqui, por exemplo, no número 752, ele vai dizer, na linguagem cristã, a palavra igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local, ou toda a comunidade universal dos crentes. Então, você vai observar que ele vai aqui fazer esta alusão, inclusive com várias citações, se você for evidenciar, ele vai dizer que a igreja tanto designa a comunidade local, como a comunidade universal dos crentes. Isso aqui ele coloca muito também por conta da realidade das igrejas ortodoxas, né? Das comunidades ortodoxas, porque as igrejas ortodoxas, elas consideram a sua igreja particular, né, cada diocese, como se fossem, digamos assim, independentes umas das outras, né? As igrejas ortodoxas, por ocasião do cisma que aconteceu em 1054, né, elas consideram cada uma das dioceses, das suas dioceses, como se fossem igrejas, né, assim, como se fossem autocéfalas, digamos assim, se assim evidenciarmos. Não é o pensamento da igreja católica, né? A igreja católica entende que existe as igrejas locais, mas todas elas estão submissas, submetidas, né, a esta condição da comunidade universal dos crentes. É onde nós podemos dizer, por exemplo, que o Papa, enquanto bispo de Roma, né, ele tem jurisdição sobre a sua diocese particular em Roma, mas ele tem jurisdição sobre toda a igreja, ou seja, sobre todas as dioceses do mundo inteiro. Então, ele tem a autonomia, por exemplo, assim, né? Como aquele que assumiu o primado
de Pedro, ele tem autonomia para intervir nas diversas dioceses, né? Embora cada diocese tenha o seu bispo, né? O seu, digamos assim, governo particular, mas o Papa, enquanto bispo de Roma, ele pode intervir nas dioceses em particular, porque a comunidade universal dos crentes precede a comunidade local. Né? Eu espero ter me feito entender. A comunidade universal, a igreja universal, ela precede a igreja local. Já vai dizer o Papa Bento XVI, até mesmo na sua condição, enquanto ainda era cardeal Ratzinger, ele já discutia bastante estas realidades. Né? Por que ele dizia isso? Porque os apóstolos, quando eles foram, digamos, investidos por Nosso Senhor e foram mandados em missão, né? Eles não se preocuparam em questões territoriais. A princípio, eles foram evangelizar os diversos lugares aonde eles podiam ir, inclusive. Eles não se preocupavam em ficar inicialmente restritos a uma determinada área geográfica, né? Então você percebe essa condição. Depois é que a igreja vai sistematizando e organizando toda essa realidade de forma muito mais sistemática em dioceses, vamos dizer assim. Mas, a princípio, você percebe que existia essa preocupação em levar a palavra a toda criatura, né? Como diz o próprio Evangelho segundo São Mateus. Então, você notava justamente essa realidade da universalidade da igreja a partir dos seus apóstolos iniciais. Então você vai observando esta condição. Por isso que a comunidade universal, como ele diz, precede a comunidade local. E aí você observa esta condição que ele ainda diz no número 752. Esses três significados são inseparáveis. A igreja é o povo de Deus que reúne no mundo inteiro. Existe nas comunidades locais e se realiza como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Ela vive da palavra e do corpo de Cristo e se torna, assim, corpo de Cristo. Interessante percebermos essa condição. Ele diz assim, a igreja é o povo de Deus, né? Que você pode observar que quando se fala de povo de Deus, é interessante percebermos que este povo de Deus, o povo de Deus, ele sempre existiu, até mesmo no Antigo Testamento. Né? O povo de Israel era de fato o povo de Deus, se assim bem pudermos perceber. Lamentavelmente, após o Concílio Vaticano II, né, e não por causa do concílio, mas por causa de algumas influências de fora que tentaram influenciar realidades do concílio, você vai notar, por exemplo, que na própria Constituição Lumen Gentium tem um capítulo que fala justamente sobre o povo de Deus. Mas aí, o que é que muitas vezes fizeram, né? E ainda hoje tentam fazer, especialmente adeptos da teologia da libertação, de trazer um caráter sociológico para essa realidade de povo de Deus, né? Ou seja, o povo de Deus somos todos nós, mas por vezes se traz um caráter sociológico, trazendo uma referência até de cunho, digamos, marxista, de modo a até mesmo trabalhar a realidade do povo como sendo proletariado apenas, aquele pobre simplesmente, né? Deixando de lado a elite, né? Dizendo que as realidades hierárquicas da igreja não são o povo, né? Correspondem à elite e eles não devem ser considerados, né? Com o objetivo também de atacar a própria hierarquia da igreja. Mas não é com este intuito que nós observamos o pensamento do Concílio Vaticano II, quando vai falar de povo de Deus. Ele vai citar todos aqueles que estão congregados nesta fé. Então você observa esta condição aqui. Por isso que o catecismo vai enfatizando aqui esta realidade, quando ele diz, é uma assembleia de caráter litúrgico, sobretudo de caráter eucarístico, vivendo da palavra e do corpo de Cristo. Perceba o caráter transcendente que o catecismo vai nos colocando, né? A igreja se torna o próprio corpo de Cristo. Por isso que nós não podemos tratar a igreja de qualquer forma. Né? Por isso nós não podemos entender que a igreja foi uma invenção humana, que ela de fato é o corpo de Cristo. Né? Cristo quis instituir uma igreja. Entende? Não é o pensamento dos protestantes, por exemplo. Os protestantes não entendem desta forma. Os protestantes entendem que a igreja foi uma invenção humana e no século XVI eles entendendo que foi uma invenção humana, então vamos fazer a nossa também, do nosso jeito.
E não tem problema nenhum. E quando uma pessoa lá no meio protestante não concorda com a doutrina apresentada, ele vai lá e cria uma outra comunidade, uma outra igreja, e para eles não há escândalo nenhum nisso, né? Só que não é assim que nós entendemos a realidade da igreja. Entendemos que a igreja é um mistério e ela apresenta uma condição de caráter sobrenatural, né? É o que nós podemos observar aqui a partir do número 753, quando falamos dos símbolos da igreja. E aqui ele vai citando, né, alguns termos que vão ser usados inclusive no Antigo Testamento. Se nós assim observarmos, desde o Antigo Testamento, você vê que houve toda uma prefiguração da igreja já no Antigo Testamento. Ele vai dizer aqui, por exemplo, quando ele diz no número 753, na Sagrada Escritura encontramos uma multidão de imagens e figuras interligadas, pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da igreja. E aí ele vai citando várias imagens que nós temos do Antigo Testamento, quando nós vamos observar, por exemplo, a figura da arca de Noé, só se salvou ali quem estava na arca, né, podemos assim dizer. Aquela arca é como que uma prefiguração da igreja, né, nós podemos observar. A partir do número 754 e nos seguintes, ele vai comparando, né? A igreja é um redil, né, do qual Cristo é a única e necessária porta. No número 755, ele diz que a igreja é a lavoura, ou o campo de Deus. E a partir do número 756, ele fala que a igreja é a construção de Deus, é chamada de construção de Deus, né? Em que o homem mesmo vai trabalhando este processo de construção. O próprio Senhor comparou-se à pedra que os construtores rejeitaram e se tornou a pedra angular. E no número 757, a igreja chamada de, finalmente, a Jerusalém Celeste e a nossa mãe, como nós observamos lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 26. Você pode ir percebendo a beleza e a riqueza de toda essa constituição. Normalmente, ela também vem sendo chamada de a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado. E faz todo sentido quando você nota lá na carta de São Paulo aos Efésios, como o catecismo aqui indica, no capítulo 5, versículo 26, quando vai se dizer que Cristo amou esta igreja e por ela se entregou a fim de santificá-la. Você vai notando, e a própria carta aos Efésios vai dizer que a igreja corresponde justamente ao corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E nós somos os seus membros. Os membros da igreja, né, os membros deste corpo, somos todos nós, vamos assim dizer, né? Então a igreja é este corpo místico, podemos observar, de Cristo, em que eu posso ter contato com tantos que passaram pela vida da igreja ao longo da história, a partir do momento em que eu entrar em comunhão com este corpo místico de Cristo. Isso é muito importante compreendermos, até para entendermos melhor os outros mistérios e os outros artigos que vamos ver mais adiante, como o da comunhão dos santos. A própria realidade da intercessão dos santos fica muito mais fácil você compreender quando você entende que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é um corpo e ela tem toda uma realidade orgânica. Ela apresenta um desenvolvimento orgânico, já vai dizer o cardeal Newman, São John Newman, né? Cardeal da Santa Igreja Católica, canonizado cerca de 2 anos, né, mais recentemente. Então você vai percebendo que ele vai falar um pouco desse desenvolvimento orgânico da igreja, entende? Ou seja, ela apresenta toda uma organicidade, diferente da realidade protestante, que tem muita dificuldade de aceitar a realidade do corpo místico de Cristo. Por isso, eles têm grande dificuldade de compreender a realidade, por exemplo, dos sacramentos. Porque os sacramentos envolvem realidades materiais, né? Trabalho com realidades físicas, digamos assim, né? A água, o vinho, o pão, o óleo, né? Podemos observar o sal, a vela, né? A veste branca no batismo. Nós vamos perceber que existem realidades físicas que os sacramentos vão se utilizar, digamos assim, né? No meio protestante, você não compreende, eles não compreendem esta realidade porque entendem que a igreja é puramente invisível. Não existem realidades visíveis na igreja, não é como um corpo, né? Então, tudo que tem relação com a matéria, para eles, é difícil. Inclusive, aceitar até mesmo as
os desenvolvimentos teológicos no que dizem respeito ao próprio corpo de Cristo, né? Por isso a dificuldade de compreender o mistério da Eucaristia. Então, o problema que muitos protestantes têm de caráter eclesiológico perpassa até mesmo por compreender a realidade do corpo de Cristo, enquanto uma realidade do seu corpo místico, né? Nós podemos assim evidenciar. Então, aqui, a partir do número 758, nós já podemos notar, no número 2, né, que ele coloca aqui, ele fala da origem, fundação e missão da Igreja. E é bem interessante observarmos esta constituição. Ele diz: para perscrutar o mistério da Igreja, convém meditar primeiro sobre sua origem, no desígnio da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. Isso é bem interessante observarmos, porque ele diz: vamos meditar a Igreja, a sua origem, o seu desenvolvimento, no desígnio da Santíssima Trindade. Ou seja, a Igreja ela não foi uma realidade, não foi uma ideia que Jesus teve quando esteve aqui, quando se encarnou e disse: eu vou fundar uma igreja. Não foi uma inspiração que Jesus teve quando se encarnou e disse: eu vou fundar uma igreja. Não foi um pensamento que Deus teve num segundo momento após a criação. Mesmo antes da criação, se nós observarmos, mesmo antes da criação, a igreja já era parte do projeto de Deus, já era parte do plano de Deus, né? Deus cria o mundo, se assim pudermos observar, tendo em vista a igreja. Deus cria o mundo tendo em vista a igreja. Ele não pensou o mundo em um segundo momento: eu vou fazer uma igreja agora. Ele ficou animado e disse: pronto, agora eu vou fazer uma igreja. Não, ele pensou na igreja: eu vou construir um mundo. Entende? Para que eu possa congregar numa assembleia de fiéis aqueles que eu criar. Entende? E aí envolve toda a realidade humana, mas também toda a sua criação, né? Em comunhão com ele. Então você observa aqui, no número 759, ele diz: o Pai Eterno, por libérrimo e arcano desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana. E aí você vai percebendo que ela vai progredindo, como ele mesmo vai dizendo aí. Ela foi prefigurada desde a origem do mundo. Note, desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada, foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel, na Antiga Aliança, no caso, né? E foi fundada nos últimos tempos e manifestada pela efusão do Espírito Santo. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Então você vai percebendo que é algo que vem desde o início, pensado por Deus, desde a criação, tendo em vista toda esta realidade. Por isso, no número 760, você pode acompanhar comigo, ele já começa dizendo que a igreja foi prefigurada desde a origem do mundo. E olha logo o que diz a primeira linha deste número 760. O mundo foi criado em vista da igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos, se assim observarmos. Quando eu falo cristãos dos primeiros tempos, eu estou falando de cristãos que remontam até mesmo a momentos, quem sabe, do Novo Testamento, momentos da era apostólica, né? Por exemplo, o mundo foi criado em vista da igreja, foi uma frase que foi dita está escrito, né, inclusive numa obra antiquíssima da patrística, chamada Pastor de Hermas, né? Esta obra, né, a gente chama Pastor de Hermas, mas não tem necessariamente alguém que, não se sabe exatamente quem escreveu esta obra, remonta à era apostólica, e ele fala justamente nesses termos: o mundo foi criado em vista da igreja. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo,
E essa convocação é a igreja. Entrando de novo na etimologia da palavra igreja, né? Que tem toda uma contextualização em que traduz justamente por querer convocar aqueles que devem estar congregados na vida divina. E aí nós vamos percebendo, a igreja é a finalidade de todas as coisas. Olha o que ele diz aí no número 760. A igreja é a finalidade de todas as coisas. Mais uma vez, referindo-se aqui, se nós evidenciarmos, aos padres da igreja, se assim bem pudermos notar, como Santo Epifânio, que vai fazer o seu panegírico, ele vai falar justamente a respeito desta realidade. Você nota mais ainda quando ele diz: as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Você pode notando também esta belíssima citação, que você também pode evidenciar aí, logo abaixo, né? Quando ele diz: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. Então, observe bem, se você quiser até grifar esta passagem, né? Ele vai colocar aí, justamente dentro desta abordagem, também citado a partir de São Clemente de Alexandria, um outro padre da igreja. Ele diz: assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, um ato faz o mundo, mas ele fez o mundo com uma intenção: salvar os homens. E esta intenção chama-se igreja. Ou seja, aquela máxima que nós conhecemos tanto e que muitas vezes as pessoas polemizam, né? Fora da igreja não existe salvação. E de fato não existe mesmo. Não existe salvação fora da igreja. Una, santa, católica e apostólica. Não existe salvação fora da igreja. Até mesmo para aqueles que nunca, quem sabe, tenham ouvido falar o nome de Jesus, tenham ouvido falar acerca desta igreja católica, só serão salvos tendo em vista, passando pela igreja. E alcançarão, quem sabe, a salvação, né? Como alcançarão? Isso é com Deus. Deus tem os seus meios para salvar, mas tendo em vista a igreja. A igreja é que apresenta aquilo que a gente chama, inclusive o Vaticano II, o concílio, falava também acerca disso, a igreja que apresenta o chamado mistério salvífico, né? O mistério de salvação, se assim observarmos, né? Então, aquela pessoa que é não crente, não é nem cristã, ela mora, quem sabe, em um ambiente altamente remoto, não tem condições de ter ouvido falar do nome de Jesus, que é o nome que salva e toda aquela realidade, e você mesmo pode se questionar, mas é só Jesus quem salva, e quem foi que disse o contrário? É claro que só Jesus é quem salva. A questão não é essa. A questão é onde é que ele salva. E ele só salva na Igreja Católica. Ele só salva por intermédio da Igreja Católica. Entende? Até mesmo aquele que vive lá, nos confins do mundo, onde o Evangelho não chegou, onde ele não teve culpa disso. Mas Deus sabe, no seu coração, no seu íntimo, se ele, aceitando a verdade do Evangelho, sendo a ele apresentada, se ele iria aderir a esta fé ou não. Deus, nos seus desígnios insondáveis e infinitos, ele sabe se aquele budista, por exemplo, aquele confucionista, aquele taoísta, aquele shintoísta, naquela realidade lá do Oriente, de uma realidade remota, se tivesse sido apresentada a verdade do Evangelho para ele, Deus sabe se ele iria aderir a esta verdade ou não. E mediante a graça transbordante da Santa Igreja, esta graça salvífica é tão intensa que, vamos dizer, perpassa os muros da igreja, a graça salvífica, a graça da salvação, ela pode chegar até fora dos alicerces, mas veio da igreja. A fonte veio da igreja. E isso faz todo sentido quando entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo místico de Cristo. Faz todo sentido. Por quem Deus se entregou e morreu por ela. É banhada no sangue de Cristo, a igreja. Entende? E é o corpo dele. Faz todo sentido quando você começa a compreender este mistério dentro desta realidade, quando nós falamos aqui em corpo místico de Cristo. A partir do número 761, nós observamos aqui mais uma
projeção. Ele vai falar da igreja como aquela que é preparada na antiga aliança. Nós vamos percebendo que ela vai sendo preparada, né? Se nós observarmos, você vai notando justamente a realidade em que ela foi prefigurada justamente na constituição do povo de Deus, né? Nós já falamos aqui com relação à realidade de Noé, da Arca de Noé, depois o desenvolvimento dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, e aqui ele fala de uma realidade até utilizando de uma linguagem um tanto quanto até poética, né? Se nós observarmos o número 761 e 762, ele vai dizer o seguinte: o congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo. A preparação imediata tem seus inícios com a eleição de Israel como povo de Deus, de onde brotam, inclusive, as 12 tribos de Israel. Se você bem puder observar, né? Dentro do livro do Gênesis tem toda essa história belíssima e magnífica que você pode também evidenciar, né? De Rúben, Simeão, Levi, Neftali, Judá, Dan, né? Gad e Áser, que são os filhos, digamos assim, de Jacó, depois cada qual iria se constituir nas chamadas 12 tribos de Israel, né? Se assim bem pudermos evidenciar. A preparação imediata justamente nesta condição. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de ter se comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituiu. Então você vê que a antiga aliança é como que uma preparação para a nova e uma constituição, né? Podemos até mesmo observar uma prefiguração da igreja que foi ali já sendo moldada, já sendo preparada para a partir daí ser efetivamente, digamos assim, revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele vai fundar esta igreja e vai manifestá-la de forma evidente a partir de Pentecostes com a efusão do Espírito Santo. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada, né? Nós podemos perceber. A partir do número 763, podemos notar aqui que a igreja foi instituída por Cristo Jesus, e você nota todo o desenvolvimento em que ele aqui vai falar, né? Cabe ao Filho realizar na plenitude dos tempos o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. Engraçado que você vai observar esta realidade tanto da parte de Cristo como da parte do Espírito Santo, né? As duas pessoas da Santíssima Trindade que foram enviadas em missão, justamente, né? Jesus para fundar esta igreja e o Espírito Santo para manifestá-la publicamente, vamos dizer assim, e habitar no meio de nós para que todas essas realidades da própria igreja pudessem ser desenvolvidas, inclusive tudo aquilo que nós precisaremos saber no que diz respeito à sã doutrina da salvação, né? Seja no aspecto da tradição oral, seja no aspecto da Sagrada Escritura, o desenvolvimento do magistério da igreja, em que vai se chancelar tudo aquilo que foi revelado pela tradição oral e pela tradição escrita, né? Por meio da Escritura. Você vai vendo que vai se constituindo este tripé católico, né? Se assim pudermos notar. Você nota no número 764 e seguintes, você vai perceber justamente esta constituição em que ele vai falar aqui. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens, na palavra e nas obras, e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e o começo do reino são o pequeno rebanho, dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Né? Engraçado que Jesus ele nos chama de ovelhas, né? E fala de um rebanho em que ele é um pastor. E é bem interessante observarmos toda esta condição que nós já evidenciamos desde a Antiga Aliança. Quando você vai perceber até no livro dos Salmos, né? O Senhor mesmo nos levando a rezar. O Senhor é o meu
pastor, nada me falta. Então, você vai observando essa condição, que somos de fato ovelhas. E é curioso como Deus, como Jesus mesmo, nos chama de ovelhas, né? Dentro desta realidade. E mais adiante você pode observar também, a partir do número 765, o Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há, antes de tudo, a escolha dos 12. E é bem interessante essa constituição. Ele escolhe 12. Ele não escolheu 13, ele não escolheu 10, ele não escolheu 8, ele não escolheu um só, ele escolheu 12. Há alguns que dizem que Jesus ele veio aniquilar o povo da antiga aliança, né? Especialmente algumas vertentes protestantes falam um pouco sobre isso. Jesus veio aniquilar o povo da antiga aliança, né? Quando na verdade nós entendemos que não. Jesus não veio aniquilar, ele veio reformar. Como ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim dar pleno cumprimento. Eu vim fazer aqui uma reforma, eu vim fazer esse povo enxergar a forma de como abordar efetivamente a lei, né? Com o amor. É por isso que ele aborda 12 apóstolos, né? Ele vai instituir a sua igreja mediante a escolha de 12, com Pedro como seu chefe, né? Fazendo até alusão às 12 tribos de Israel, nós observamos na Antiga Aliança, e agora 12 apóstolos. O Apocalipse vai falar também sobre isso, né? 12 colunas, onde estarão, digamos assim, erigidas a constituição desta cidade, desta Jerusalém celeste, apoiada sobre 12 colunas, cada coluna o nome de um apóstolo, né? Nós vamos percebendo esta constituição. E aí você observa essa formação em que ele diz no número 765, né? Em que ele escolhe 12, tendo Pedro como seu chefe. E é bem interessante que de todos os apóstolos, no Novo Testamento, Pedro é aquele que é mais citado, né? Se nós evidenciarmos no Novo Testamento. Pedro sempre toma a frente diante de certas decisões, né? Diante de certos questionamentos, a parte mesmo de Deus, a parte de nosso Senhor Jesus Cristo. É Pedro sempre quem toma a dianteira, né? É a liderança do grupo, se nós assim pudermos observar. É especialmente por Pedro que em Jesus ora, né? Eu orei por ti, né? Satanás te peneirou, ele vai dizer no Evangelho segundo São João, mas não se preocupe, eu orei por ti, especialmente por Pedro, e isto é revelado no Novo Testamento, especialmente por Pedro Jesus orou, especialmente é Pedro quem traz Jesus, especialmente é Pedro quem se reconcilia com o Senhor, se nós observarmos lá, já após a ressurreição. Então você vai percebendo, especialmente é Pedro quem toma a palavra quando acontece a efusão do Espírito em Pentecostes. É Pedro, sempre Pedro no começo, né? Podemos assim observar. Os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos estão muito mais relacionados a Pedro, né? Depois você vai ter lá a figura de São Paulo ganhando protagonismo nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9 até o final do livro. Mas os primeiros 9 capítulos, especialmente, nós vamos ver que Pedro é quem sempre tem a dianteira. É Pedro, né? Pedro justamente quem faz o ingresso, vamos dizer, de um pagão, alguém não judeu dentro da igreja. É Pedro, né? Que você vai observar que é sobre a sua iniciativa que entra na igreja Cornélio como um homem não judeu e que abraça a fé, né? A iniciativa é de Pedro, para a partir daí os demais, os diversos pagãos que forem se convertendo também irem entrando na igreja. Então você vê que Pedro ganha este protagonismo, se você for evidenciar toda esta constituição. Representando as 12 tribos de Israel, vai dizer ainda, eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém, como nós também vimos lá no livro do Apocalipse. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói sua igreja. Mas a igreja nasceu primeiramente do dom total de Cristo para a nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz, consumado na cruz, né? E aí fazemos aqui alusão à Santa Ceia, né? Como evento que nós podemos observar da instituição da Eucaristia, né? Deste sacrifício, digamos assim, incruento, se assim pudermos observar,
de Jesus. E aí essa consumação da cruz, né? Que nós percebemos também que o começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois ao lado de Cristo dormindo na cruz é que nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Você pode observar que daqui fala justamente desta realidade do sacramento, né? A igreja é como um sacramento de salvação, podemos assim evidenciar. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja nasceu do coração trespassado de Cristo morto na cruz. Perceba toda essa realidade até alegórica que nós evidenciamos aqui da Sagrada Escritura, né? A partir do número 767, nós observamos a igreja sendo manifestada pelo Espírito Santo. Então você vê que se trata de uma realidade ascendente, né? Nós observamos que ela foi prefigurada desde as origens, desde a criação, foi preparada na antiga aliança, foi instituída, digamos assim, oficialmente, podemos assim dizer, por Cristo, de modo a tornar conhecida que ele iria instituir nesta terra uma igreja, e agora ela é manifestada publicamente pelo Espírito Santo. Se você for observar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver aquela riqueza, né? Em que você observa que Jerusalém estava cheia de pessoas, né? Que estavam ali visitando para a festa de Pentecostes, que já era uma festa existente na Antiga Aliança. Muitos ali também estavam para visitar o corpo do rei Davi, né? Que era um centro de peregrinação para o povo judaico, inclusive, de diversos lugares, de diversos povos, né? Os partos, os medos, os mesopotâmios, né? Os sírios, os árabes, cretenses, você vai ver isso lá nos Atos dos Apóstolos. Você vai ver gente da Panfilha, né? Da Frígia, de tantos lugares, todos ali estavam reunidos no mesmo lugar, quando, mediante aquela experiência extraordinária de Pentecostes, a igreja é manifestada, podemos assim dizer, né? Naquele cenáculo, podemos notar, numa área territorial de Jerusalém, se formos evidenciar, talvez a mais lotada de gente, se nós pudermos perceber. Era um centro, uma região bem central, uma região que era ponto de peregrinação, né? E aí você vai percebendo toda esta realidade onde a igreja, onde Deus escolheu mesmo para que a igreja pudesse ser manifestada e muitos pudessem já se converter ali mesmo, mediante a fala de Pedro, né? E aí você vê tudo isso desenrolado aqui no número 767 e 768. Você nota mesmo, terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua natureza, missionária, enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos. Note bem toda esta constituição. E aí, mais adiante, você vai observar. Para realizar sua missão, o Espírito Santo dota e dirige a igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Por isso, a igreja, enriquecida com os dons de seu fundador e empenhando-se em observar fielmente seus preceitos de caridade, humildade e abnegação, recebeu a missão de anunciar o reino de Cristo e o de Deus, e de estabelecê-lo em todos os povos. Deste reino ela constituiu na terra o germe e o início. Então você vai percebendo toda esta configuração e no número 769 você nota que ela será consumada na glória, né? Haverá uma consumação da igreja na glória celeste. Veremos esta igreja congregada com a igreja dos santos, né? Digamos assim, triunfante na glória celeste. Nós vamos perceber isso por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Se assim bem pudermos evidenciar. Se nota que essa realidade sacramental, inclusive essa economia sacramental que nós observamos nos nossos tempos, né, teve início com Jesus na sua primeira vinda e irá findar com a segunda vinda de Cristo.
Então, a realidade da economia sacramental dos sacramentos, eles existem desde a vinda de Cristo, na sua primeira vinda, até a segunda vinda. Quando Jesus voltar em sua segunda vinda, não haverá mais sacramento, vamos dizer assim, né? Porque já estaremos unidos a Ele. Entende? É toda esta constituição e realidade. Ele vai dizer aqui, dentro do número 769, quando ele diz: aqui na terra, sabe que está em exílio, longe do Senhor, e aspira ao advento pleno do reino, a hora em que ela será na glória reunida a seu rei. A consumação da igreja e por meio dela do mundo na glória não acontecerá sem grandes provações. Só então todos os justos, desde Adão, em seguida Abel, o justo, até o último eleito, serão congregados junto do Pai na igreja universal. A realidade triunfante da igreja, né? Se nós evidenciarmos. E aqui nós podemos perceber já no tópico 3, né? No número 770, o mistério da igreja. A igreja, você pode até grifar na sua Bíblia, no seu catecismo, a igreja é um mistério, né? Então você nota bem que ao longo de toda a história, você vai percebendo isso, ela transcende esta realidade do tempo, né? E unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível, ao mesmo tempo uma realidade espiritual, portadora de vida divina. É importantíssimo que você compreenda esta realidade, né? A igreja, ela tem um componente tanto visível quanto invisível, como diz o número 771. E ela vai passar pelas mesmas realidades de Cristo. Costuma-se dizer, dentro da teologia, inclusive, que a igreja é a continuação histórica da encarnação do Verbo. Ou seja, ela continua vivendo, vamos dizer, Cristo continua vivendo nos seus santos, por meio da Santa Igreja, né? Então você vai percebendo aquela expressão linda, riquíssima e belíssima que nosso Senhor Jesus Cristo falou antes de se despedindo mesmo dos seus apóstolos. Ele dizia: vocês farão obras maiores que as minhas. E é impressionante como é real esta realidade, né? Dos santos, ao longo da história, quantas obras foram realizadas maiores que as que nosso Senhor fez, digamos. Mas, ao mesmo tempo, podemos dizer que essas obras foram realizadas tendo em vista o próprio Jesus que vivia nos seus santos, né? Era o próprio Senhor mesmo quem realizava. Então você vai percebendo, por exemplo, a realidade da caridade extraordinária de um São Vicente de Paulo, a realidade, vamos dizer, de uma realidade acadêmica magnífica, né? Intelectual, como a de um Santo Agostinho de Hipona, um Santo Tomás de Aquino, um Santo Alberto Magno, né? Uma Santa Edelgarda de Bingen, magnífica, né? Esta mulher, tremenda, inteligentíssima, se nós pudermos evidenciar. Realidades voltadas, por exemplo, para a condição e a criação de tantas instituições. A igreja é a instituição caritativa, a maior instituição caritativa do mundo, né? Leprosários, tendo o nome dos santos da igreja, cuidados pela igreja, né? Realidades de hospitais, né? Casas de repouso. Nós vamos observar creches, nós vamos observar escolas, nós vamos observar uma imensidade de obras que a igreja vem construindo na civilização, especialmente ocidental, ao longo dos séculos, né? As próprias universidades, né? O advento das universidades na Idade Média, né? A realidade mesmo que nós precisamos começar a desconstruir, dizem que a Idade Média seja a Idade das Trevas, quando de fato não. A Idade Média é a Idade da Luz, podemos assim observar, né? Uma realidade que promoveu toda uma constituição civilizacional ao longo dos séculos, né? Os bárbaros que foram evangelizados pela Igreja, pela Santa Igreja, homens santos que foram para terras longínquas para evangelizar, mesmo correndo risco de vida, né? E nós vamos percebendo toda essa condição. Um São Columbano, por exemplo, dentro desse processo de evangelização dos países do norte da Europa, né? Você vai observar, por exemplo, outras realidades, mesmo como um São Germano, um São Bonifácio, que vai evangelizar também diversos países, inclusive, né? Mais recentemente, no século XVI, né? São Francisco Xavier, que vai evangelizar o Oriente, né? As Índias, até mesmo o Japão,
na época, né, no século XVI. Então você percebe as obras que foram sendo levantadas pelos santos do Senhor, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E até hoje nós vamos percebendo toda esta condição e realidade. Então, existe um poder espiritual assim, de forma majestosa na igreja, e que mesmo diante da infidelidade de alguns, ela persiste, ela perpassa. A obra de Deus acontece, apesar de nós, apesar da infidelidade de alguns servos seus, né? Conta-se, inclusive, aqui, fazendo um adendo, de uma história de Napoleão Bonaparte, né? Talvez seja lenda, não sei, mas conta-se, né, na história que ele, na época do século XVIII para o século XIX, onde ele estava no auge do seu poder e já estava conquistando diversos países ali da Europa, né, inclusive até com aquela realidade do bloqueio continental, foi questionado se por que é que ele não invadia a Basílica de São Pedro para atacar a igreja e destruir a igreja, já que era uma grande adversária para o seu governo tão vasto, né? Ele diz, mas meu filho, se nem os padres, nem os bispos, nem os papas que estão lá dentro conseguiram destruir esta igreja, você acha que nós que estamos do lado de fora vamos conseguir? Então, quer dizer, é uma realidade, se nós evidenciarmos, né? Independente de ser verídico ou não, mas de fato traduz uma realidade. Ninguém até hoje foi capaz de destronar, de destruir a Santa Igreja Católica. As pessoas dizem que a igreja está sendo perseguida, a igreja será destruída, as pessoas estão atacando muito a igreja e você precisa voltar àquela palavra de nosso Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecem. Né? Se nós evidenciarmos, as portas do inferno não prevalecerão. Então, aquiete o coração e creia nesta palavra, porque quem disse esta palavra foi ninguém menos que nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante observarmos essa condição. Quando nós nos escandalizamos e ficamos assim assustados, será que a igreja vai acabar? Será que a igreja vai ser destronada? Será que a igreja será destruída? É o mesmo que dizer, eu não estou acreditando na palavra do nosso Senhor, que chancela esta realidade. As portas do inferno não prevalecerão. É da natureza da igreja ser perseguida. Acredite nisto. Ela foi perseguida desde sempre, desde o seu início, pela realidade do Império Romano, pelas perseguições aos cristãos. E depois que os cristãos tiveram livre acesso para poder trabalhar o seu culto, começou a também haver uma perseguição interna, gente infiltrada na igreja, nós podemos já ir percebendo toda essa abordagem, essas condições, mas nunca a igreja foi destruída, podemos dizer assim. Houve épocas em que se dizia, quando morreu um papa, pronto, esse agora vai ser o último papa. Não há condição de que houvesse uma nova eleição. Uma semana depois já teríamos um outro papa, né? Nas condições em que se seguiu dentro daquele determinado contexto histórico. Então, não há motivo, digamos assim, para acreditarmos que a igreja vai ser destruída, porque nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ela seria muito atacada, né? Seria até vilipendiada. Seria muitas vezes ferida mesmo, mas nunca destruída, né? Precisamos compreender esta realidade. Por isso é este mistério, esta realidade invisível e que nós podemos perceber até mesmo aqui no número 771, quando ele vai fazer aqui até mesmo algumas citações relacionadas a Santo Agostinho de Hipona, como também a realidade de entender mesmo que a igreja é como uma sociedade provida de órgãos, né? Hierárquicos, e também apresentando o corpo místico de Cristo, apresentando uma assembleia visível, uma comunidade espiritual e ainda uma igreja terrestre, enriquecida de bens celestes. Que maravilha podemos observar isto, né? Tem tantas citações lindas e belíssimas e riquíssimas aqui, que aconselho você, de fato, a ler e meditar. Eu vou citar apenas esta aqui, atribuída a São Bernardo de Claraval. Tá aqui já no final da página, no número 771, ele diz: ó humildade, ó sublimidade, tabernáculo de Cedar e santuário de Deus, morada terrestre e palácio celeste. Olha que interessante. Ó humildade para baixo, ó sublimidade para cima, tabernáculo de Cedar
e santuário de Deus. Tabernáculo de Cedar para baixo, santuário para cima. Morada terrestre e palácio celeste. Ele vai mostrando a realidade da igreja terrena e a igreja celeste, né? Casa de barro e sala régia, corpo de morte, templo de luz. Vê que maravilha, né? A realidade terrena e a realidade celeste. Finalmente, desprezo para os soberbos e esposa de Cristo. És negra, mas formosa, ó filha de Jerusalém, ainda que desfigurada pelo labor e pela dor do longo exílio, a beleza celeste te adorna. Ainda que você esteja desfigurada por causa dos pecados dos filhos desta igreja, a beleza celeste a adorna. Por isso que precisamos observar. Existe muita coisa em mim, para que fique claro, existe muita coisa em mim que não é de igreja mesmo. E existe muita coisa em mim que é igreja. Muita coisa em mim que não é igreja. Os meus pecados, as minhas más tendências, as minhas paixões, vamos dizer assim. A partir do momento que eu me confesso, eu resgato toda a realidade santificante, a graça santificante, passo a viver em comunhão com a Santa Igreja, reconciliado com a Santa Igreja. Entende? A igreja não é, vamos meditar mais sobre isso, mas a igreja não é pecadora, como muitos costumam dizer, né? A igreja é santa. Creio na Santa Igreja Católica. A igreja é santa. Os pecados não vêm dela. Os pecados vêm de mim. E quando eu perco a comunhão com esta igreja que é santa. Entende? Eu firo esta igreja que é santa e que é corpo de Cristo. Ela não pode ser pecadora porque se dizemos que ela é o corpo de Cristo não é um corpo pecador. Agora, eu, quando cometo pecados, eu perco, digamos assim, esta comunhão com este corpo místico de Cristo, né? E para já caminharmos, já para finalizarmos, nós percebemos ainda que a igreja é como que um mistério da união dos homens com Deus, né? Toda essa realidade que já meditávamos. No número 773, ele vai falar: a igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade que nunca passará, é a finalidade que comanda tudo o que nela é meio sacramental ligado ao mundo presente que passa. Sua estrutura se ordena integralmente à santidade dos membros do corpo místico de Cristo. E a santidade é medida segundo o grande mistério em que a esposa responde com o dom do amor ao dom do esposo. Maria nos precede a todos na santidade, que é o mistério da igreja, como a esposa sem mancha nem ruga. E por isso a dimensão marial da igreja antecede sua dimensão petrina, conforme nós podemos notar aí no número 773, né? Você vai percebendo toda a realidade deste mistério, ao qual a igreja mesmo vai evidenciando. Falando inclusive da precedência de Maria sobre o ministério petrino, podemos assim dizer, né? A dimensão petrina desta condição. E, finalizando esse nosso momento, você ainda pode perceber aí a igreja enquanto sacramento universal de salvação. Já falamos um pouco sobre isso. Cabe aqui você também fazer a leitura, né? A igreja é este grande sacramento de salvação. E esse sacramento existe enquanto Jesus, dentro desse processo da sua primeira vinda até a sua segunda vinda, nós vamos observar esta realidade deste mistério, né? É justamente a palavra grega que nós podemos evidenciar aqui, mysterion, que foi traduzida para o latim por dois termos. Um, o próprio termo mistério, o outro, o termo sacramento, né? Se nós evidenciarmos. Na interpretação anterior, o termo sacramento exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mysterium. Então você vai notando toda essa abordagem aqui. E no número 775, você diz aqui: a igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da igreja, visto que a igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Como sacramento, a igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, diz o número 776, ela é o instrumento da redenção de todos os homens, o sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus
pelos homens. Você percebe mesmo toda esta realidade em que Cristo se faz presente no nosso meio mediante este sacro mistério. Você tem aí, a partir do número 777 até o número 780, o resumo para que você possa meditar e você possa ir observando o que foi que meditamos ao longo desta aula. Vale a pena você conferir, né? Você revisar. E importante, mais importante ainda, que você possa também sempre estar em oração, pedindo para que o Senhor mesmo te auxilie dentro desse itinerário, desses estudos, vamos dizer, e te conceda também a graça da perseverança de continuar, porque sabemos que no início dos nossos estudos, muitos começaram, né? Mas quantos estão perseverando? Porque a caminhada vai começando a cansar. E se nós não estivermos, digamos assim, revestidos da força do alto, né? Revestidos do poder do Espírito Santo mesmo, para que possamos continuar na nossa caminhada, nós acabamos desfalecendo. Por isso, mantenha-se sempre em oração. Reze sempre antes de cada aula. Reze sempre após cada aula, para que Deus possa ir fazendo suscitar no teu coração os mistérios que vêm do seu coração sagrado. Rezemos e peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, a Virgem Prudentíssima, a Virgem Castíssima, a Sete da Sabedoria, para que ela possa realmente interceder sempre por nós, para que possamos cada vez mais compreender as coisas que vêm do Sagrado Coração de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu,